Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Osmário Pereira, eu sou um dos pastores da Igreja Herdeiros de Deus, sou pastor de jovens e adolescentes aqui e também sou um dos professores da nossa escola de líderes, que tem por objetivo formar e capacitar irmãos a liderar as células da igreja local. Bem, esta vai ser a primeira aula do módulo de número 3. Nós fazemos essa sequência aqui em nossa igreja. Temos o primeiro módulo, que objetiva é ensinar e discipular os irmãos que vão se batizar. O módulo de número 2, que foi o que terminamos na última aula, o qual fala sobre ter uma vida com propósitos, baseado no livro de mesmo nome, do Rick Warren. E agora vamos iniciar o módulo de número 3, que vai nos falar sobre ter uma vida contagiante. A nossa aula aqui vai se basear em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre revisar as atividades do último módulo e falar das atividades práticas que serão exigidas nesse módulo de número 3. Depois, nós vamos apresentar aqui a aula de número 1, baseada nos slides. E, por fim, vamos falar um pouco sobre os 3 primeiros capítulos do livro Uma Vida Contagiante, que é o livro obrigatório, de leitura obrigatória para este módulo de número 3, tá certo? Então, reprisando aqui, nós ainda estamos aguardando a entrega do trabalho referente ao primeiro livro, Uma Vida com Propósitos, que é a entrega das respostas referentes às perguntas que existem no final de cada capítulo do livro, ok? Alguns irmãos já enviaram e é necessário que os que ainda não fizeram isso façam para que obtenham a aprovação aí do módulo anterior, certo? Agora, a atividade referente a este módulo de número 3. Neste módulo de número 3, que, como já disse, falará sobre termos uma vida contagiante, o que você, aluno da nossa escola de líderes, deverá fazer? Você vai ir, primeiramente, orando. Em segundo lugar, pensando pessoas as quais você pode convidar para formar um grupo de comunhão, um pequeno grupo aí em sua casa, certo? E, ao final do módulo, nós esperamos que você esteja dando início à célula aí em sua própria casa ou na casa de algum dos seus convidados, ok? Repetindo, qual é a atividade prática deste módulo de número 3? Primeiro, orar. Segundo, pensar e buscar pessoas do seu meio de convivência, familiares, vizinhos, amigos de trabalho ou escola, os quais possam formar uma célula em sua casa. E, ao fim do módulo, esperamos que você esteja já dando início a uma célula aí em sua casa ou na casa de algum dos seus convidados. Essa será a atividade exigida, atividade prática exigida para esse terceiro módulo. Junto com essa atividade prática, será obrigatória a leitura deste livro aqui. Depois eu volto aqui, não tem problema. Será obrigatória a leitura deste livro, Cristão Contagiante, do Bill Hybels e Mark Mittelberg. Então, ele é um livro muito interessante, que nos fala sobre o tema deste próximo módulo, e a leitura dele é dividida ao longo das lições, das 7 lições que compõem este módulo. A dica que eu deixo para os irmãos é que geralmente são 3 capítulos por lição e dá uma média de 10 páginas por dia. Se você fizer isso, ele é um livro de uma leitura um pouco mais densa, mas então você que quer ler de uma maneira facilitada, leia cerca de 10 páginas por dia aí, que você vai ter uma leitura fluida, tranquila. Cada dia você lê um pouquinho, vai absorver bem aquilo que o livro propõe a nos ensinar, tá certo? Ao final do curso tem uma declaração de que você fez a leitura do livro, deverá ser assinada e entregue, e nós vamos repetindo isso ao longo de todo o curso, certo? Nós já disponibilizamos para os irmãos tanto a apostila quanto as opções de adquirir o livro. Você, se não conseguir, deve nos contactar aí
para que possamos ajudar você a adquirir este livro, tá certo? Repetindo também que você pode contactar os irmãos que fizeram o curso anterior e pedir eles emprestados para que você possa estar lendo o livro, certo? Então, essas são as orientações referentes a este módulo que estamos iniciando hoje. Então, vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje vai nos falar sobre a grande comissão, né? Vai nos falar sobre o que Jesus objetivou quando esteve aqui nessa terra. Iniciar uma obra, iniciar uma missão, iniciar o processo de expansão do reino de Deus, e para isso ele chamou 12 pessoas para receberem diretamente dele as instruções e fazer com que essas pessoas fossem multiplicadores dessa visão, dessa missão, e para você ver como que isso deu super certo, nós hoje estamos aqui tentando entrar nessa mesma comissão, já fazemos parte, é claro, mas efetivamente participar dessa obra de ganhar pessoas para Cristo. Então, a aula de hoje nos vai conscientizar mais uma vez a respeito da missão que temos de fazer discípulos, certo? Então, o alvo desse nosso módulo é transformar você de um participante, de um líder de grupo de comunhão, a um líder de célula, certo? Os nossos grupos de comunhão têm um foco em unir a igreja e cuidar dos irmãos, e agora estamos entrando num processo de termos células que, além de fazer essas duas coisas, unir e cuidar, também vai nos permitir multiplicar em número de pessoas e trazer crescimento à nossa igreja. Já falei do livro aqui. Então, primeira coisa que vamos abordar aqui, temos uma nova vida em Cristo, mas isso não é suficiente. A primeira coisa que eu quero que você entenda, eu sempre reporto aos irmãos a razão de você estar participando de uma escola de liderança, de formação de líderes. E esse aspecto aqui é muito importante. Você entender que ser cristão é uma coisa excelente. Pertencer a Cristo, entregar a sua vida a Cristo é algo maravilhoso, é algo sensacional, realmente é aquilo que leva a nossa vida para um nível de abundância, como o próprio Jesus nos falou. Entretanto, isso não é suficiente. Não podemos nos conformar em sermos apenas pessoas que fomos alcançados e acharmos que isso encerrou o ciclo da salvação na nossa vida. Não, isso é apenas o início. Ser salvo não é suficiente. Ser uma pessoa que frequenta cultos em uma igreja, isso é muito pouco dentro daquilo que Jesus nos chamou para ser e para fazer. O objetivo de Deus para as nossas vidas, ou a vontade de Cristo para nós, é que nós sejamos, assim como ele foi, um multiplicador da salvação. E isso é aquilo que tem tudo, e é isso que tem a ver com essa palavra, contagiante. Ser um cristão que contagia, um cristão que multiplica, um cristão que alcança novas pessoas, um cristão que influencia novas pessoas. Nós sempre temos usado essa expressão que o que é liderar? Liderar é influenciar. E o que você está sendo preparado, empoderado e estimulado a fazer? Ser um cristão influenciador, ser um cristão que contagia, que influencia novas pessoas e que, através disso, faz com que essas pessoas possam se aproximar e receber também a Cristo em suas vidas. A vontade de Cristo para nós, a vontade dele para os primeiros discípulos e para os discípulos de hoje é que nós sejamos essas pessoas realmente contagiantes, que aqueles que se aproximam de nós percebem através do nosso modo de vida, estilo de vida, que realmente pertencer a Cristo é algo maravilhoso, é algo extraordinário, e queiram, a partir do nosso exemplo, a partir do seu exemplo agora como líder, como um cristão contagiante, querer ter o Jesus que você tem também, certo? Então, esse é um tempo de nos tornarmos pessoas inconformadas com a situação que talvez estejamos vivendo até agora, de apenas sermos participantes para sermos essas pessoas influenciadoras e que, por consequência, vão liderar pessoas, e é para isso que você está aqui, né, participando dessa nossa escola de líderes. Então, uma imagem ilustrativa aí, Deus deseja que contagiemos as pessoas com a sua vida, porque o que está lá em 2 Pedro 3,9, a vontade de Deus é que nenhum se perca,
que nenhum dos que estão aqui tem que viver uma eternidade longe dele, como falamos na última aula. Então, grave essa imagem aí do exemplo dos fósforos pegando fogo aqui, né? Não foi necessário acender todos os fósforos, foi necessário acender um, e ele foi capaz de fazer com que esse fogo acendesse na vida de várias pessoas. Cristo já acendeu você, já acendeu a chama da salvação, do reino de Deus na sua vida, e a vontade dele é que através de você muitos outros sejam contagiados e essa chama da salvação seja acesa na vida de várias pessoas. Então, Mateus 20, 18 e 20, duas ordens nos são dadas aqui. É muito interessante essa abordagem que nos é feita aqui, né? Não é para tudo que você está fazendo, deixa de fazer todas as coisas que você tem para fazer na sua vida e vai e faça discípulos. Não, não foi isso que Jesus falou. O que Jesus disse para nós é, indo no caminho que vocês estão traçando, no caminho da vida de vocês, no caminho que vocês estão percorrendo no dia a dia, durante a trajetória de vocês, nesse caminho que vocês estão seguindo, quando você estiver indo na sua jornada, vai e faça discípulos, vão e façam discípulos. É muito interessante isso, porque muitas pessoas que talvez pensam que vão ter que deixar de fazer tudo que estão fazendo para integrar essa obra da salvação. Não, é quando nós estamos no nosso próprio caminho, é na nossa convivência com nossos familiares, é no nosso trabalho, no ir e vir de nosso trabalho, no ir e vir da faculdade, no ir e vir pela rua, no ir e vir da convivência com as pessoas que fazem parte do nosso meio social, quando estivermos passando por esses caminhos que às vezes fazemos todos os dias, é nesses caminhos que nós temos que ir e estar fazendo os nossos discípulos. É nessa trajetória, é nesse trajeto que temos que estar encontrando as pessoas que vão nos contagiar e influenciar. Então, é muito interessante isso, porque é o nosso dia a dia, é o seu dia a dia, meu irmão, querido aluno, onde você vai encontrar os seus discípulos. Você vai encontrar os seus discípulos na sua trajetória, no seu caminho, nos lugares onde você frequenta. Então, quando você estiver indo, caminhando, por onde você estiver passando, ali Deus vai fazer com que você encontre os seus discípulos, as pessoas que você vai transformar em seguidores de Jesus através da sua própria vida. Então, fazer discípulos, fazer com que as pessoas sigam o Mestre. E como fazemos isso? Indo, evangelizando, como acabei de dizer, batizando e consolidando e ensinando a obedecer. Então, o processo de consolidar pessoas é muito interessante. Já vou passar por quadro que nós vamos usar aqui, em que nós temos essas informações resumidas, né? Então, nos mostra aqui os processos referentes a transformar uma pessoa em um seguidor de Jesus. Interessante nós pensarmos que a salvação não é um momento, não é um ponto crucial na vida de uma pessoa em que ela para tudo, ela é salva e depois ela já sai dali pronta. Não, guarde isso para você na sua futura liderança. As pessoas que você vai convidar para a sua célula, as pessoas que você vai iniciar um processo de transformá-la em seguidor de Jesus, isso não acontece em um único ponto, em um único momento. A salvação é um processo de Deus na nossa vida, que precisa ser iniciado, uma expressão da moda, startado, né? Iniciado em nossas vidas através de alguém, através de uma pessoa que nos fala de Jesus, que apresenta Jesus para nós em um momento seja de dificuldade, ou mesmo de alegria, de convivência, de lazer. Alguém nos mostra que conhecer a Jesus, que Jesus é uma possibilidade também na nossa vida. E através dessa primeira informação, através dessas primeiras palavras, que às vezes as pessoas talvez possam até nem dar tanta importância assim, inicia-se um processo de transformar a pessoa em um discípulo, em um seguidor de Jesus. Às vezes nós muitas vezes tivemos essa visão errada. Não, é o momento que a pessoa vai, levanta a sua mão na frente da igreja e ali ela já se torna seguidor de Jesus. É naquele momento ali. Obviamente que isso pode acontecer com várias pessoas, já aconteceu com muitas pessoas, mas nós hoje em dia entendemos que salvação é um processo que se inicia através de alguém que nos fala sobre Jesus Cristo, que é um processo
do evangelismo, que se dá, como nós falamos da última vez aqui, através de uma palavra bíblica, através de um testemunho, através de uma convivência com você como cristão. A pessoa vai vendo você, vai participando da sua vida cristã e se interessa por Jesus Cristo. Então, há várias maneiras de evangelizar. Tudo começa por aí. Então, a pessoa, após conhecer Jesus, após ser apresentada a Jesus, ela recebe ali a oportunidade, o apelo de receber a Cristo, ela toma essa decisão, recebe a Cristo, então tudo se inicia na vida dela. E interessante você perceber, você vai vivenciar isso nas suas células. Quer dizer que a pessoa já está pronta? Quer dizer que a pessoa já aconteceu tudo que tinha que acontecer na vida dela para ela se tornar um salvo, um discípulo de Jesus? Não, aquilo é só o início. Se você abandonar a pessoa, se você soltar a pessoa, não continuar acompanhando a pessoa, querido aluno da escola de líderes, ela provavelmente vai se perder. Quando a pessoa se decide por Jesus, então um processo se inicia na vida dela, que nós chamamos de consolidação. Você precisa, então, mostrar a ela a decisão que ela tomou, ensinar a ela a respeito da decisão que ela tomou, o Cristo que ela passou, que ela recebeu naquele momento e a nova vida que ela precisa ter a partir de então. Tudo isso a pessoa receberá, a pessoa será ensinada através de quem? Através de você, que vai estar liderando ela ali. É muito interessante isso. É o pastor. A pessoa recebeu Jesus, agora eu vou chamar o pastor para ensinar ela a ser um bom cristão. Não, você é o pastor dessa pessoa. Você será o líder dela. É através de você que ela aprenderá as questões básicas, iniciais da vida cristã, e ela se tornará um seguidor de Jesus através de você. Então, você está aqui sendo conscientizado disso também, de que essa responsabilidade agora também é sua, e Deus vai capacitar você para fazer isso. E também que a escola que você está fazendo, é claro, e é por isso que você está aqui. Então, o processo de consolidação é o processo de ser inserido na família da fé, dentro do ambiente da célula. Algumas pessoas não virão diretamente para a igreja. A igreja dela será inicialmente a célula que você está liderando. E lá ela vai aprender a frequentar a família da fé, somar ali aos irmãos da célula, e depois, num processo natural, ela será ensinada, inserida também dentro da igreja local, a participar dos cultos, mas o primeiro contato com a família da fé que a pessoa terá é com você e com o ambiente da célula. E ao final desse processo de consolidação, a pessoa é levada a entender que ela precisa confirmar a sua decisão de fé em Jesus através do batismo, que é a publicização da fé da pessoa diante da comunidade, diante da igreja, que é algo muito importante. Então, foi o que Jesus falou: indo, ensinando, discipulando e batizando as pessoas. E após ela ser batizada, então ela será inserida nesse processo no qual você faz parte hoje, que é ser discipulado, receber treinamento e um dia também se tornar um líder, como você está sendo treinado para ser. Então, esses três processos é aquilo que nós entendemos que é o processo ideal de nós transformarmos uma pessoa que não conhece a Cristo, que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, em um seguidor de Jesus capaz também de multiplicar em outras pessoas. Evangelizar, consolidar e discipular, para finalmente ele ser enviado e também se tornar um líder de células, tá certo? Então, perceba como isso gasta o quê? Gasta tempo. As pessoas que você vai ganhar para Jesus serão pessoas na qual você vai investir na vida dela tempo. Tempo para ganhá-la para Cristo, tempo para ensiná-la sobre a importância de Jesus, depois que ela recebe a Cristo, tempo para ensiná-la a viver a vida cristã e, por fim, tempo para conscientizá-la de que agora ela também é alguém que pode ganhar outras pessoas para Cristo. Então, evangelizar, consolidar e discipular. Ok? Muito bem. Então, siga o mestre, você já deve ter brincado disso. Interessante que esse processo não é focado nas nossas pessoas, não é focado na figura do líder. Isso é muito importante. A pessoa não será só sua seguidora, ela será seguidora de Jesus, baseada no seu exemplo. Então, é muito importante que você, líder, foque a sua vida em quem? Em Jesus. É claro que a pessoa será alguém que vai se espelhar em você e você não pode fugir dessa responsabilidade.
Há um tempo atrás, alguém dizia, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, você vai dizer para as pessoas, olhe para mim. Sirva a Cristo baseado no meu exemplo. E é por isso que a sua figura de líder é muito importante. Se você for uma pessoa, quanto mais focada em Cristo você estiver, quanto mais a sua vida for uma vida que espelha a vida de Jesus, melhores discípulos você irá formar, melhores seguidores de Jesus você irá formar. E é por isso que esse ambiente aqui da Escola de Líderes é um ambiente de conscientização. O que ainda na minha vida, o que ainda na sua vida que não espelha Jesus? As pessoas que você tiver, tudo aquilo também na sua vida que não estiver espelhando Jesus, há uma possibilidade daquilo ser refletido na vida delas. Então, é muito importante nós pararmos um pouco para refletir nisso aqui. O que nós fazemos? O que Jesus manda. As decisões que nós tomamos são baseadas em quem? No exemplo de Jesus. Nosso estilo de vida, a maneira como tratamos nossa família, a maneira como enxergamos o Evangelho, tudo é baseado no exemplo de Cristo, no exemplo do Mestre. Nós fazemos aquilo que Ele nos manda, nós somos conforme a sua imagem, nós somos conforme o seu exemplo, nós lendo a palavra, no nosso relacionamento com Jesus, adquirimos para nós, como a Bíblia diz, a mente de Cristo, e assim nós podemos ensinar outras pessoas a serem como Cristo quer que elas sejam, não olhando para Ele através da Bíblia, mas também vivenciando Cristo no dia a dia conosco. A pessoa aprenderá a ser como Cristo quer que ela seja, olhando para você, líder em formação aqui da nossa escola. Então, volte ao terminar essa aula e reflita sobre isso. Como tem que ser a sua liderança? Uma liderança cristocêntrica, uma liderança baseada na vida, exemplo, posições de Cristo, estilo de vida cristocêntrico, de modo que aqueles que olharem para você aprendam a servir e seguir a Jesus baseados no seu próprio exemplo, tá certo? Isso é muito importante. Então, olha só a importância dessa pergunta. O que Deus tem em seu coração que ainda não foi concretizado? Isso, irmãos, nós temos que deixar Deus plantar sonhos em nosso coração. Tudo parte de um sonho, tudo parte de uma vontade. Se você não sonhar isso, em ter uma célula, em salvar pessoas e isso encher o seu coração, dificilmente você vai conseguir transportar isso para o mundo real, para o mundo físico, para o fazer de fato acontecer aqui. O que nós estamos pedindo a Deus é para que isso que estamos ensinando aqui esteja enchendo o seu coração, enchendo realmente a sua mente e que isso faça parte dos seus sonhos, que esse seja o seu sonho. Então, que você esteja sendo motivado por Deus a sonhar com isso, a cuidar de pessoas, e que isso vai encher o seu coração, porque o que está em nosso coração, Deus, a vontade de Deus é realizar isso. Se isso for algo que esteja enchendo o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai te dar mecanismos, força, capacitação para que você concretize isso. Então, que ter uma célula, cuidar de pessoas, ganhar pessoas para Cristo, seja algo que está sendo inserido nos seus sonhos, está sendo inserido no seu coração, e eu tenho certeza, em breve, muito em breve, você vai ver isso se concretizando na sua vida, se materializando na sua vida, em nome de Jesus. A sua sala, a sala da sua casa, repleta de pessoas, prontas a serem ensinadas a servir Jesus através da sua vida. Olha só, Apocalipse 7:9, a grande multidão de vestes brancas servindo, adorando diante do Cordeiro. Então, essa é a visão final, esse é o propósito final do plano de Deus para a humanidade. Muitas e muitas pessoas diante do Cordeiro, salvas, prontas para entrar em uma eternidade com o nosso Deus. E, olha só, a tarefa é fazer com que as pessoas sigam o Mestre, como falamos aqui, e olha só, se no futuro haverá uma multidão de vestes brancas, é porque hoje há uma grande multidão de ovelhas sem pastor. Há uma grande multidão necessitada de salvação. Então, nós sabemos, o evangelho cresceu, principalmente no Brasil. Há realmente muitos e muitos cristãos, somos uma parte relevante da sociedade brasileira. A religião que mais cresceu é o evangelho, glorificamos a Deus por isso, mas nós não podemos fechar os olhos para aqueles que ainda não
estão com Cristo. Para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus e que ainda não são alvo dessa salvação eterna de Deus. Nunca pense assim, não, aqui na minha região já está todo mundo salvo, aqui já tem muita igreja, meu irmão. Não foque os seus olhos nos que já tem Jesus. Foque os seus olhos. Que essa escola de liderança aqui seja um tempo de Deus abrir os seus olhos para os que ainda não têm a salvação. Não se engane, ainda há uma multidão de pessoas a ser salva. Ainda há uma multidão de pessoas necessitando de Jesus que você já tem no seu coração. E é essas pessoas que Deus quer usar você para salvar. Então, há uma multidão necessitada de Jesus, há uma multidão de pessoas necessitadas de Jesus e você está sendo capacitado a ajudar essas pessoas a encontrarem a Cristo, encontrarem o caminho. Então, há sim ainda uma multidão de ovelhas sem pastor, há uma multidão de pessoas sem Cristo, e para que elas estejam lá um dia, diante do Cordeiro, com as suas vestes brancas, é necessário que nós façamos alguma coisa. Qual é o desafio? É o que eu acabei de falar. Transformar a grande multidão de pessoas sem Jesus, a multidão de ovelhas sem pastor, em rebanho de Jesus, em servos, discípulos, seguidores do nosso Mestre Jesus. Certo? Nós vamos agora entrar aqui numa parte interessante que vai nos falar sobre o momento muito importante do ministério de Jesus, em que ele opera a multiplicação dos pães e peixes para uma multidão, mais de 5.000 pessoas. É uma situação interessante que tem tudo a ver com esse nosso momento que estamos vivendo aqui, que nós vamos refletir sobre o processo de vivenciar o milagre. Você conhece essa história, que está participando da Escola de Líderes. Se tem alguém assistindo essa aula aí no YouTube e que você não conhece, a referência está aqui, Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Para ganhar tempo, nós não vamos ler, mas se você está assistindo essa aula e não conhece esse momento importantíssimo do ministério de Jesus, leia aí para que você se intere do que nós estamos falando. Então, irmãos, você conhece a partir de 2 alunos da Escola de Líderes, você conhece essa história. A partir de 5 pães e 2 peixes, uma multidão de mais de 5.000 pessoas é alimentada. Então, vamos analisar esse texto aqui para a aula de hoje. Se você fosse Jesus, qual seria a sua reação ao ver a grande multidão? E qual foi a reação de Jesus? Aspectos que vamos analisar aqui. Qual a reação dos discípulos à presença, à existência daquela multidão diante deles? E qual o conflito existente entre Jesus e os discípulos nesse momento? Então, uma coisa que nós precisamos, vamos rememorar a história aqui rapidinho. Os discípulos se apercebem de que existe diante deles uma multidão de pessoas e que ali não havia condição delas se alimentarem. Então, elas dizem para Jesus, despede a multidão. Essas pessoas estão aí, já ouviram o Senhor, mas agora elas não há como elas adquirirem alimento para elas aqui. Estamos no meio de um deserto e não há como elas se alimentarem e nós também não temos condição de distribuir alimento para essas pessoas. Então, orientamos ao Senhor Jesus, despede essa multidão, manda essa multidão embora. E o texto diz que Jesus, ao perceber naquela situação, ele olha para aquelas pessoas e sente por elas compaixão. E vê naquele grupo gigante de pessoas ali, ovelhas que não tinham pastor, pessoas que estavam sem rumo, sem saber para onde ir. Elas estavam ali ouvindo as palavras de Jesus, porque buscavam para si algo que lhes fazia falta, algo que fazia falta em seu interior, um rumo, uma direção de vida, um propósito de vida. Aquelas pessoas estavam ali sem nada disso, sem rumo, sem propósito, e estavam ali sedentas de ouvir as instruções de alguém que lhes desse isso tudo, e essa pessoa é Jesus. E Jesus, vendo a condição dessas pessoas de uma vida sem rumo, sem propósito, e sedentas por algo que suprisse isso, ele sente compaixão daquelas pessoas. Ao ver a necessidade delas, que era muito mais do que a necessidade de alimento físico, ele sente compaixão, amor por aquelas pessoas ali. E nós vemos que os discípulos, diferente da visão de Jesus, eles ficam assustados com aquela situação ali e queriam se livrar daquelas pessoas, se livrar do problema, e Jesus tinha uma visão diferente deles. Então, o que diferencia a postura de Cristo para a postura dos discípulos é a
A visão é aquilo que nos guia, a visão é aquilo que nos faz tomar ou não posições. A visão é aquilo que guia as pessoas. Então, a visão dos discípulos era diferente da visão de Jesus. Jesus via um grupo de pessoas do qual ele precisava se compadecer. E os discípulos viam aquele grupo de pessoas como um grupo de pessoas das quais eles deveriam se livrar. Então, o que vai diferenciar você, a partir de agora, está recebendo a instrução para ser líder, às vezes de um cristão que ainda não entendeu que precisa ser participante da salvação de outras pessoas. A questão da visão. O mais importante da escola de líderes aqui é ajustar a sua visão à visão de Jesus. Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos realmente sentir compaixão pelas almas que ainda não têm Cristo, pelas almas que sem Jesus estão indo em direção a uma eternidade sem Deus, para sempre sem Deus. Então, como que nós olhamos para os que estão sem Cristo? Pastor, o que vai me fazer, então, me tornar esse líder que vocês estão esperando de mim? A sua visão. Como você olha para os perdidos? Como você olha para os necessitados? Quando você vê alguém sem Jesus, o que você sente, o que você pensa a respeito daquela pessoa e qual é o sentimento que você tem em relação a essas pessoas? O sentimento de nosso Mestre Jesus foi um sentimento de compaixão, que o levou a sentir o quê? Empatia, a se colocar no lugar daquelas pessoas. Como nós, cristãos, e agora como você, líder, vai precisar dessa palavra, empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele que está sem Jesus. E Jesus fez isso, teve empatia, se colocou no lugar daquelas pessoas, e é por isso que ele quis fazer por elas algo além de mandá-las cada um para a sua casa, cada um se virar da sua forma. Foi essa visão de compaixão, de empatia, de se colocar no lugar daquelas pessoas, é que leva Jesus a tomar uma posição e uma atitude diferente daquela que os discípulos pretendiam tomar. E o que levará você a tomar uma posição diferente daquilo que você fez talvez até hoje? Essa visão de compaixão, de amor, de empatia, se colocar no lugar daquele que está sem Jesus. Então você realmente estará pronto a fazer algo por elas, além de simplesmente deixá-las à própria sorte. E que Deus use você nisso. Que o Senhor esteja nesse tempo de escola de líderes, colocando no seu coração essa compaixão, essa empatia, esse amor pelas pessoas que estão aí perdidas, para que você possa, então, ter atitudes no sentido de salvá-las, ajudá-las a encontrar a Cristo, ajudá-las a encontrar aquilo que vai alimentar a sua alma. Tá certo? Então, nesse momento, nessa história real que aconteceu, no momento do milagre, a coisa mais importante que diferenciou Jesus dos discípulos era a sua visão, e isso está resumido nesse quadro que nós vamos usar aqui agora. Então, a situação era uma grande multidão com fome e sem ter para onde ir conseguir alimento para elas. E aqui nas colunas de cá estão as reações e ações dos discípulos e as reações e ações de Jesus. Os discípulos sentiram medo daquela situação e Jesus sente compaixão. O que leva os discípulos a querer mandar as pessoas embora é que eles se amedrontaram. Meu Deus, o que vamos fazer com essa multidão? Eles não sabiam provavelmente quantas pessoas tinham lá, eles só sabiam que era muita gente e eles se sentem amedrontados por isso. Não temos solução a apresentar a essa situação. E Jesus, diferente deles, em vez de sentir medo, Jesus sente compaixão, empatia e percebe a necessidade, como que ele precisava de fazer algo por aquelas pessoas. Diferente dos discípulos que, amedrontados pela situação, só queriam mandar as pessoas embora. Os discípulos, eles veem o problema, eles focam os seus olhos no problema. Pessoas, deserto, falta de comida, e isso. O que vamos fazer diante desse problema? Vamos mandar as pessoas embora. Jesus, diferente dos discípulos que vê o problema, Jesus vê naquela situação oportunidade. Irmãos, alunos, como que você vai precisar de ter essa mudança de visão? Precisamos enxergar em cada situação oportunidade. Muitas pessoas veem no pecador um problema. Não, nós temos que enxergar no pecador oportunidade. Por mais difícil que seja a situação de uma pessoa, sempre temos que ver naquela situação
por pior que seja o pecado da pessoa, por mais difícil que seja a situação da pessoa, por mais incrédula que ela possa parecer, por mais palavras negativas que talvez você receba a respeito de alguém, aquela pessoa nunca vai servir a Jesus. Nunca foque no problema, nunca foque na impossibilidade, foque na oportunidade. Cada vida é uma oportunidade. Pode ser o mais incrédulo, pode ser a pessoa que aparenta ser mais difícil, como era difícil a situação dos discípulos. Nunca foque no problema, foque na oportunidade. Cada vida é uma oportunidade. Quanto mais desafiadora a situação, mais desafiadora a oportunidade, maior é o milagre da salvação, mais extraordinária é a experiência que nós vivenciamos. Então, é isso que nós precisamos saber. Alguém vai dizer para você, naquela pessoa ali, não adianta chamar, não adianta convidar, porque ela nunca vai vir. Perceba que naquela pessoa que é desafiadora, nessa situação que é desafiadora, ali você vai vivenciar as situações mais extraordinárias. E que foi o que aconteceu com os discípulos ali, uma situação muito difícil. Eles vivenciaram uma das situações mais extraordinárias da caminhada deles com Jesus. Então, quanto mais desafiadora a oportunidade, mais extraordinária será a sua experiência. Os discípulos queriam fugir do problema, manda as pessoas embora. A gente não quer mais, a gente não quer ficar se confrontando com essa situação aqui mais, Jesus. A gente quer que o Senhor manda eles embora para a gente olhar para frente e não ver mais ninguém, e aí a gente vai ficar bem. Nós queremos fugir desse problema. E Jesus queria aproveitar a oportunidade, como eu acabei de falar. Então, nunca fuja do desafio, nunca fuja de uma situação, nunca fuja de alguém que parece ser difícil, não fuja da sua situação. Você está aqui, glória a Deus, participando da escola de líderes. Perceba que é isso que Deus quer para você. E não fuja disso. Quando você começar a sua liderança, vão se apresentar desafios. Não fuja dos desafios. Não fuja das situações confrontantes. Enxergue em todas elas oportunidade e encare elas de frente. Eu venho repetindo isso aqui desde as primeiras aulas. Não podemos romantizar o processo que estamos entrando nele. Você encontrará muitos desafios na sua liderança, como eu encontro muitos desafios na minha trajetória como pastor. Mas o que eu digo para você, não fuja dos desafios, não fuja dos confrontos, encare-os de frente e realmente encare e aproveite as oportunidades, certo? E, por fim, aqui, uma coisa interessante, os discípulos, eles se conformavam com a situação de eles estarem com Jesus. Eles estavam ali, os 12, e para eles bastava. Jesus, manda a multidão embora. Nós vamos ficar aqui com o Senhor, a gente já está aqui com o Senhor, e isso para nós nos basta. Aí talvez alguém Jesus perguntaria para eles, e a multidão? Não, deixa a multidão se virar. Nós já estamos aqui com o Senhor aqui, nós vamos nos resolver. E muitas vezes isso acontece com muitos cristãos. Ele já está com Jesus, e isso lhe basta. Eu já estou com Jesus, a minha vida já está abençoada, Jesus vai trazer suprimento para as minhas necessidades, como talvez os discípulos pensavam aquilo ali. Jesus vai trazer suprimento às nossas necessidades aqui, e Ele vai resolver o nosso problema. E a gente se conforma com isso. Nós precisamos entender que Jesus quer promover através de nós multiplicação. Em vez de exclusividade, eu e Jesus já basta, não. Você fazendo com que muitas pessoas experimentem o que você tem, vivam o que você tem, recebam do que você tem. Então, é isso que Jesus quer de nós. Chega de nos conformarmos com o nosso relacionamento com Jesus, essa situação exclusiva, né? Porque Pedro e João, lá no Monte da Transfiguração, também propõem a Jesus, vamos construir uma tenda aqui para nós, e outra para Pedro, e para Moisés e Elias, e vão ficar aqui desfrutando dessa glória aqui. E Jesus disse, não, nós vamos descer. E nós vamos manifestar na vida de outras pessoas aquilo que estamos vivendo aqui. Então, os discípulos estavam fechados com Jesus, e eles achavam que Jesus era só deles. E se Jesus trouxesse solução só para eles, já estava bom demais. E Jesus disse, não, através de vocês, eu e vocês, nós vamos levar solução para muitas pessoas. E é isso que Jesus quer de nós. Então, não nos conformemos em nós termos Jesus. Vamos permitir que Jesus use a nossa vida e que, através de nós, muitos outros tenham daquilo que nós também temos. Então, visão. Mude a sua visão. Não tenha medo. Não fuja do problema.
não se conforme em ter Jesus só para você. Leve que você tenha compaixão, aproveite as oportunidades e promova a multiplicação. Então, para que você viva isso, temos que ter, a missão requer compaixão. Para você fazer isso, como disse aqui, você precisa deixar Deus encher o seu coração de compaixão e empatia. Outra coisa, a missão que é responsabilidade. Você escuta aqui que eu falei disso na outra aula. A responsabilidade é nossa. Foi o que Jesus falou com eles. Ei, vão e deem vocês mesmos de comer para eles, os discípulos. Nós? Por que essa responsabilidade é nossa? E eles tiveram que se deparar com isso, ser confrontados com isso. E aí é o que muitos cristãos precisam ser confrontados. E os perdidos? Vão e dê você de comer os perdidos. E aí muitas pessoas olham para si mesmas e falam, eu? Por que eu tenho que assumir essa responsabilidade? Essa responsabilidade é de cada um de nós. E você, líder de formação, está sendo conscientizado disso, que como a imagem mostra que você será alguém que dará de comer aos perdidos. Você será alguém usado para alimentar e para, ajudar as pessoas a receber de Cristo, das suas mãos. O alimento de Cristo, a salvação de Cristo, a provisão de Cristo, chegando à mão de muitas pessoas através das suas mãos. Porque é importante entendermos isso. Os 5 pães e 2 peixes se multiplicaram nas mãos dos discípulos. Jesus não fez aparecer uma montanha de pães e peixes ao seu lado e eles iam pegando e levando. O pão e o peixe multiplicava na mão de cada discípulo. E através das mãos deles, é que as pessoas receberam alimento. Então, essa responsabilidade é nossa, é minha e sua, e nós esperamos que você viva ela realmente de uma maneira especial. A missão requer sacrifício, porque se tivesse mandado todo mundo embora, era fácil. Os 13, Jesus e os 12, iam se virar rapidinho ali para conseguir comida. Mas, para alimentar 5.000 pessoas, imagine quanto tempo gastou. Imagina o trabalho de organizar as pessoas, de ir andando, quanto tempo levou para andar todo aquele espaço que eles estavam ali e alimentar as 5.000 pessoas. Então, é o que os discípulos vivenciaram. Deu trabalho? É claro que deu trabalho. Exigiu esforço? É claro que exigiu esforço. Gastou tempo? Ao final do processo, eles provavelmente estavam cansados? É claro. Mas o resultado foi maravilhoso. Então, leve isso para a sua liderança. Vocês terão uma liderança de muitos frutos, sim, mas a partir de um comportamento de esforço, de sacrifício e, às vezes, de abnegação, que foi algo que também falamos aqui na nossa última aula, certo? Então, vai necessitar sacrifício. E, por fim, aqui vai necessitar estratégia. Nesse ponto, eu quero parar um pouquinho aqui para ministrar algo de Deus na sua vida. Estratégia. Meu irmão, você é o início da sua vida que você ganhar pessoas das mais variadas maneiras, nas mais variadas estratégias. Não limite aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, meu irmão. Pelo contrário, gaste um tempo orando e pedindo ao Senhor estratégias, maneiras, formas, táticas, pelas quais você vai conseguir alcançar os mais diferentes tipos de pessoas. Esse tempo da escola de líderes aqui seja um tempo em que Deus vai encher o seu coração de estratégias. Muitas vezes a gente chega que é só chegar e falar, toma aí Jesus, e as pessoas recebem. Não, irmãos. Muitas vezes, Jesus, para alimentar a multidão, teve que organizá-los. Teve que usar ali de métodos de organização, de estratégia, para que todos fossem alimentados de maneira satisfatória. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus? Eu creio que sim, ministro isso na sua vida. Mas não vai ser simplesmente estalando os dedos e as pessoas vão correr aos seus pés falando que é Jesus, não. Você vai, às vezes, ter que pensar, gastar tempo, pensar o que você vai falar, a maneira como você vai agir, o jeito que você vai abordar. Esse livro, Um Cristão Contagiante, é muito interessante, porque ele nos fala sobre isso. Ele nos mostra como que nós podemos alcançar pessoas de maneiras assim que nós nem imaginamos. Na academia, malhando, levantando peso, a gente vai relacionar Jesus a tudo que as pessoas estão passando. Então, preste atenção nisso que o livro vai ensinar para você, e que esse tempo seja um tempo de Deus colocar no seu coração, então,
estratégias para ganhar pessoas para Jesus. E não limite o que Deus pode fazer. Não coloque Jesus numa caixinha. A palavra nos mostra que o objetivo de Jesus é salvar. A maneira como as pessoas, a maneira como isso vai acontecer, eu creio que Deus pode fazer uma maneira nova surgir no seu coração a cada dia, e você ir, Deus ir surpreendendo você com essas estratégias, e você realmente vendo Deus fazer coisas incríveis através da sua vida, maneiras que você nunca imaginou, você ganhando pessoas para Jesus de maneiras incríveis, que você há tempos atrás não pensava, mas agora que estratégias que enchem o seu coração e que fazem realmente você ser uma pessoa de muitos frutos. Então, estratégia não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, tem mesmo que pensar, tem que mesmo planejar, tem que orar, tem que pedir o Senhor direção, e eu creio que Deus vai trazer coisas novas na sua vida, realmente coisas incríveis vão acontecer com você, eu ministro isso na sua vida. E a missão tem uma recompensa, claro, é óbvio, imagina só, depois que os discípulos viram o que aconteceu, eles veem toda aquela multidão saciada, e eles veem que aquilo aconteceu através dele. Imagina a sensação de satisfação, e o texto diz que ainda sobraram pães e peixes para alimentar muitas pessoas. A pessoa que cedeu ali os 5 pães e os 2 peixes para alimentar a multidão, ele não ficou com falta de nada, pelo contrário, ele encontrou provisão para muito tempo, e eu creio que isso vai acontecer na nossa vida também. Às vezes eu penso, não, eu vou ter falta de alguma coisa se eu entregar minha vida para isso aqui, nossa, o que eu vou ter que ter? Vou perder muita coisa na minha vida para liderar, para fazer isso que estão me pedindo. Não, meu irmão, você vai ser realmente recompensado, você vai ver que a sua vida vai se tornar muito melhor, muito mais abençoada. Creia, você se tornará uma pessoa muito melhor e vai se sentir grandemente recompensado ao vivenciar as situações na sua vida. Certo? Vamos lá. Então, agora, como eu falei, para a parte final da aula aqui, nós vamos falar, então já temos as orientações, já falamos sobre a aula de número 1 aqui, e agora uma rápida abordagem sobre os 3 primeiros capítulos do livro Cristão Contagiante, para ir orientando a sua leitura aí. O primeiro capítulo vai nos falar sobre por que devo me tornar um cristão contagiante. O livro nos mostra essa questão de Deus amar os perdidos. Por que você tem que se preocupar com as pessoas? Porque o seu Deus, o qual você serve, ama os perdidos, e você tem que somar isso, como falamos aqui. O sacrifício de Jesus, ele é contagiante. O que Jesus fez por nós na cruz não é qualquer coisinha, é algo que dividiu a história, é algo que marcou a história. E o modo como Jesus fez é algo realmente, o amor de Jesus demonstrado naquela cruz, é algo que enche o nosso coração e que nos motiva a levar essa mensagem a todos quantos necessitam dela. A missão de pregar o evangelho é contagiante, meu irmão. Você vivenciar a experiência de fazer alguém conhecer Jesus através de você é algo extraordinário, é algo incrível, é maravilhoso perceber que alguém recebeu Jesus através da nossa vida, através da sua vida, e você, ao vivenciar isso, vai perceber o quanto isso é maravilhoso. Então, é por isso que precisamos nos tornar cristãos contagiantes, que é maravilhoso. É realmente algo extraordinário perceber que Deus está nos usando para salvar pessoas. Então, é por isso que você tem que ambicionar isso para você. Os resultados também são contagiantes. Ver uma vida transformada, ver uma pessoa que tinha estado mal, uma extensão, depois que recebe a Cristo, ter a sua vida transformada, mudada para muito melhor. Isso nos motiva a querer fazer isso cada vez mais, a multiplicar cada vez mais, a falar cada vez mais para Jesus. Então, ao você vai vivenciar isso, os primeiros resultados vão te deixar empolgado, você vai querer fazer isso cada vez mais. Essa é a nossa expectativa. O capítulo de número 2 nos fala dos benefícios de ser um cristão contagiante, traz para você crescimento espiritual, satisfação por ver uma vida cristã com propósito e com muitos frutos, traz para você a honra de ser um agente de Deus nesse mundo e traz ao seu coração a alegria de ver vidas transformadas através de você. Eu queria focar aqui no crescimento espiritual. Muitas pessoas não crescem, não evoluem porque nada acontece na vida delas. Fazer parte do processo da salvação, você vai ver esse momento de liderar pessoas vai ser um momento de maior crescimento na sua vida cristã. Você vai se tornar um cristão amadurecido, um cristão realmente
sim, mais preparado, mais conscientizado, você vai ver. Esse tempo de liderança será um tempo de maior crescimento espiritual na sua vida. E as pessoas que não vivenciam isso que estamos falando aqui, elas nunca alcançam esse nível de crescimento espiritual. Então, tenha certeza, mergulhe nesse processo de liderar com toda a sua força e você vai ver como que você vai crescer a partir de então. E, por fim, o livro, no capítulo 3, nos fala disso que é muito interessante, a fórmula para causar impacto no mundo. AP mais PI mais CC é igual a MI. São siglas. AP é alta potencialidade, PI proximidade intensa e intencional, CC comunicação clara e máximo impacto. Como que você vai ser um cristão que causa o máximo de impacto? Que um cristão realmente contagiante. Você precisa desses 3 pontos aqui na primeira parte da equação. Alta potencialidade. O cristianismo tem que ser realmente algo que está sendo perceptível na sua vida, está transpirando os seus poros. As pessoas têm que chegar perto de você e ver que Jesus realmente faz diferença na sua vida. E Jesus é algo que realmente te traz satisfação, alegria. Imagina só como algo contagiante. Imagina só claro que vou usar esse exemplo aqui, mas entenda o que eu vou falar. O vírus que está aí nesse momento aí, o negócio passa de uma pessoa para outra muito rápido. Ele tem alta capacidade de se transmitir, de passar de uma pessoa para outra. Não estou comparando Jesus a coronavírus. É claro que não é isso que eu estou dizendo. Mas é para a gente entender essa questão de ser transmitido. As pessoas têm que perceber Jesus na sua vida e têm que receber Jesus com você com facilidade. Jesus tem que ser algo que transparece na sua face, transparece nas suas ações, transparece em você e que as pessoas percebem que realmente é algo que te traz alegria. Então, Jesus tem que ser perceptível na nossa vida dessa forma. Isso é a questão da alta potencialidade. Proximidade intensa. Se você estiver no alto de uma montanha sozinho, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Se você ficar trancado dentro da sua casa e não conversar com ninguém, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Se você é aquela pessoa que no seu escritório enfia a cara no seu computador e que não conversa com ninguém, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Se você não conversar com as pessoas e não procurar ter relacionamentos, você também não vai ganhar ninguém para Jesus. Então, você precisa de essa alta potencialidade e você precisa ser uma pessoa que se relaciona de maneira intensa e intencional. Quem são as pessoas que você vai ganhar para Jesus? Aqueles com os quais você se relaciona. Se você não se relaciona com ninguém e de maneira intencional, não vai ganhar ninguém para Jesus. Então você precisa disso. Você é uma pessoa que se aproxima, que chega, que conversa, que relaciona e de uma maneira intensa e intencional. Você também vai precisar de uma comunicação clara. E essas ferramentas que você está recebendo aqui, como transmitir Jesus de uma maneira simples, fácil, clara, não preconceituosa, né? Então, tudo isso você precisa. Jesus precisa ser transmitido através de nós de uma maneira clara e de uma maneira fácil e acessível às pessoas. E isso, essa autopotencialidade, essa capacidade de relacionamento e a capacidade de transmitir Jesus de maneira clara vai fazer você conseguir gerar ter esse máximo impacto, né? Ter esse alto grau de contágio, esse alto grau essa alta capacidade de transmitir Jesus para as pessoas, e é isso que nós esperamos de você. Espero que você receba isso através do livro, das aulas, e que você seja uma pessoa que vai vivenciar e ser esse cristão contagiante, tá bom? Então, diante disso tudo que eu falei, qual é a sua posição? Eu espero que seja aceitar o desafio, aproveitar as oportunidades e ser esse cristão contagiante que eu já estou falando aqui, que eu estou falando esse tempo todo aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, será disponibilizada aí no YouTube, e que você assista, que Deus fale com você, e até a nossa próxima aula, tá bom? Abraço!